Nidraya hriyatanaktam Vyavaye na chavavayo Divacha artihaya rajan Kutumba bharane nava Nidraya hriyatanaktam Vyavaye na chavavayo Divacha artihaya rajan Kutumba bharane nava. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que depois da morte, qual será o nosso destino? Aonde seremos levados depois de abandonar o corpo? Ele disse que devemos tentar entender que enquanto estamos vivendo no mundo material, nós temos que pensar sobre quanto tempo vamos ficar aqui e o que vai acontecer no momento em que abandonaremos o corpo. Esta vida é tudo que existe ou existe alguma coisa além dela? Nós devemos pensar sobre nossa vida eterna. Nós devemos pensar sobre a nossa eternidade. O tempo todo devemos pensar sobre isso. Caso contrário, depois de abandonar o corpo, enquanto vivemos neste corpo, temos que calcular isso. O que vai acontecer quando abandonaremos o corpo material? Qual será a nossa forma espiritual eterna? Aonde iremos? Nós devemos pensar sobre esses tópicos. Na verdade, a alma condicionada está sempre ocupada em desfrutes materiais. Este verso do Srimad Bhagavatam comprova que a noite passa rapidamente enquanto dormimos. Tem gente que dorme 8 horas, 6 horas. Então, 8 horas do dia se vão dormindo. E durante o dia nós estamos ocupados em ganhar dinheiro. Tantas responsabilidades no escritório, nisso e naquilo. Então, às vezes com o trabalho, mais de 12 horas se vão. Tem transporte público de um lado para o outro na cidade. Então, com o resto do tempo você vai conversar com algum amigo, conversar com alguma criança, brincar com as crianças, desfrutar com sua esposa. Então, dessa maneira, você perde praticamente todo o tempo com essas atividades. Vamos supor que eu vá viver 80 anos. Vamos supor isso. Se você calcular matematicamente quanto tempo você utiliza para o teu Atma Chintan, para o teu Atma Tattva, para compreender as verdades absolutas sobre a alma. Nós deveríamos não perder tempo algum. Em primeiro lugar, nós deveríamos pedir perdão para a nossa própria alma. Nós queremos demonstrar que temos deveres para com todos os demais, mas o seu dever vital é em relação à sua alma. Então, justifique-se com ela por não fazer o que você deveria estar fazendo. Perceba e calcule que a maioria da vida está sendo desperdiçada com atividades materiais. Bhaktivinoda Thakur está dizendo que na infância estamos no colo dos pais, dos nossos familiares, e depois disso nós nos tornamos adolescentes. Estamos brincando com os nossos amigos e depois vamos estudar algo e depois vamos trabalhar, uma atividade atrás da outra. Nós somos deixados com pouco tempo para nos ocuparmos da alma, e essa é uma questão horrível, horripilante e dolorosa. Se pensarmos, quanto tempo eu dedico ao Senhor Supremo? Quanto tempo eu dedico ao Supremo? Eu preciso comer, eu preciso me divertir, relaxar. Tudo isso consome todo o tempo e eu praticamente não dou nada
a Deus. except Atma Tattvavid. Atma Tattvavid, Então, I know everything à exceção daquele que tem conhecimento pleno pela alma, sobre a alma, ele sabe o que a alma vai fazer, qual é a situação da ilusão. À exceção deste que alcança a perfeição, ninguém quer se ocupar desta real relação com Deus. Ninguém pode realizar que tipo de feitiço está acontecendo. all over the world. What is happening with you? O que está acontecendo com você? À exceção do Atma Tattva, He is watching this somente aqueles que são Atma Tattvavid estão assistindo esse sonho, este mundo como um sonho. getting something, losing something. Então, algumas pessoas são insultadas, outras são honradas, algumas coisas se encontram, outras coisas se perdem, como no caso de Viduraji Maharaj. Ele é um devoto, portanto, ele tem Atma Tattva, ele tem conhecimento sobre a alma. Duryodhana vai insultá-lo de maneira aberta diante de todos. Quem lhe deu permissão para entrar na nossa assembleia? Você é o filho de uma serva. A son of that Maidservant. Who allowed? Throw him out. Throw him out of Expulsem-no daqui, ele vai dizer. Ele não tem direito de estar aqui nesta assembleia, diz Duryodhana. Enquanto Vidura wrong in a whole life. nunca fez nada errado em toda a sua vida. Advice Vidur Maharaj has given Qualquer conselho Dhritarashtra que Vidura tenha dado para Dhritarashtra ou para seus familiares, ou tenha escrito cartas, todos os conselhos que ele deu são extremamente valiosos. Quais são nossos deveres, que situação se apresenta, como devemos nos comportar. Então, este devoto que compreende as verdades sobre a alma, Vidura, foi desnecessariamente insultado. Expulsem-no daqui. Mas ele não se incomodou com as exclamações de Duryodhana. Ele pensou, tudo está sendo organizado e orquestrado pela potência do tempo, por Kal. in course of time. No curso do tempo, One man um homem with kingship, pode ser coroado como rei he become big. e depois disso ele pode se encontrar como um mendigo. Within 6 years, Em 6 anos de diferença, after 6 years, alguém pode ser... Maharaj está falando de um exemplo específico de alguém que foi rei e 6 anos depois se encontrou nessa posição de by mendigo. watching this world, honor, position, Então, ao observar as honras e as posições materiais deste mundo, nós deveríamos refletir e pensar nobody can get stability of mind. que somente o Atma Tattva Vid, aquele que tem vidya, conhecimento sobre as verdades da alma, podem respirar e enxergar a realidade ao seu redor. And you think A importância da relação entre a alma e you are Deus. in awakening condition, now in this condition, Vocês pensam que vocês estão acordando na condição em que vocês estão, watching dream, mas muitas vezes vocês estão observando um sonho sitting, sushupti. e às vezes, In that case, no meio do caminho, your intellect, mind, entre uma coisa e outra, entre o sonho e a realidade. Mas nesse caso, tudo o que vocês estão pensando e sonhando está sendo influenciado por Maya. which is above this material limit. E existe uma realidade que está acima do limite material. Se você conseguir alcançar este nível, você vai conseguir se estabilizar, conseguir enxergar a realidade de maneira estável. That's why Não existe outro caminho para fora da ilusão. Bhagavan Sri Krishna speaking to Então é por isso que Bhagavan Shri Krishna diz a Uddhava, first confusion is that a primeira confusão you can ask que existe é, me, Maharaj, você poderia me perguntar, neutral, a alma é totalmente neutra. has nothing to do Eu já disse isso muitas vezes, mas mesmo assim, sendo neutra, pain and pleasure. quem vai sentir dor e prazer? Who is going to feel? Quem vai sentir dor e prazer se a alma é totalmente neutra? Your
Se o seu intelecto é material, se sua mente é material, se o seu corpo é material, se o seu ego é material, quem está sentindo? Porque sem Chetan, sem essa consciência, o sentimento, as sensações não se manifestam. Se Chetan não está lá, é a natureza de Chetan, não é a natureza do intelecto material, sentir prazer e dor. É sim a natureza da sua consciência, da sua alma, perceber o que é bom e ruim. Se a consciência está conectada à alma, porque a alma está dentro do seu corpo. Porque a alma está dentro do seu corpo. Por isso você está sentindo prazer e dor. Porém, a alma não faz nada diretamente. A alma, a situação da alma é como alguém que está assistindo um sonho, como quando você está dormindo e você vê que alguém vem lhe matar. Esta é a condição, é como um pesadelo, um sonho. Alguém está cozinhando doces no sonho. Alguém sonha que está cozinhando paramanna, doces, no sonho. Não como Raghunatha Das Gosai. Raghunatha Das Gosai, ele chega no nível de oferecer os doces a Vishnu. O que quer que ele pensa se torna realidade, porque ele alcançou este Manaseva, essa capacidade de servir com a mente. Então, Raghunatha Das Gosai, quando ele faz serviço mental, parece que ele está fazendo de maneira puramente mental, mas a mente dele já alcançou um grau de consciência que ela produz um grau de realidade. Ele tem uma aprakrita man, uma mente transcendental. E a mente transcendental pode se encontrar com a prakrita vastu, com a realidade transcendental. Mas, voltando ao exemplo, alguém que está cozinhando e comendo doces em sonho. Mas a existência do arroz, do açúcar, do leite, nada existe. Nada está realmente sendo tocado, mas no sonho você tem a impressão que está cozinhando com esses ingredientes. Mas não há uma realidade correspondente ao sonho. Como eu disse 2, 3 dias atrás no deserto, os homens correm na direção da água. E eles descobrem que não existe água. Aquilo era uma miragem. Então Krishna vai dizer, se alguém pode realizar, se alguém pode sentir com todo o seu coração que não existe nada realmente definitivo, realmente efetivo neste mundo material, quem correria na direção destas miragens, destas trocas imperfeitas? Se você tem certeza que não existe água no deserto, mesmo que você veja uma miragem, se você souber que é uma miragem, você vai correr naquela direção? Claro que não. Então, a Swarup Gyan, a forma do conhecimento deste universo material, pode lhe ajudar a se desapegar do desfrute. Swarupa Gyan, se você realizar que não existe um desfrute permanente, que os objetos materiais que nos atraem nos levam para problemas, se você realizar isso, você não vai mais correr na direção deles. Somente Swarupa Gyan, a forma deste conhecimento, a manifestação deste conhecimento pode nos impedir de desfrutar da matéria. Isso só é possível para a alma autorrealizada, em Atma Tattva, a alma que se realiza a respeito das verdades eternas, espirituais. Então, se Chetan Vastu não está lá,
não há questão de sentimentos ou emoções. O prazer e a dor são sentidos pela alma através do aparato sutil e material. Mas é por conta da consciência que a alma manifesta que você tem a impressão de estar vivendo tudo isso. Então, todos os seus órgãos do sentido se sentem inspirados a desfrutar. Os seus olhos querem ver coisas, querem ver movimento, a sua orelha quer ouvir algo. Todos os órgãos dos sentidos estão inspirando. Por favor, eu quero funcionar, eu quero testar você. Arranje objetos para que eu possa desfrutar deles. Cada um dos 5 órgãos dos sentidos todos os órgãos dos sentidos vão dar inspiração para o desfrute material. Todos os órgãos dos sentidos fazem isso para que você colecione, amontoe objetos de desfrute. Isso é arranjado por quem? Pelos 3 modos da natureza. As 3 gunas, os 3 modos da natureza vão lhe inspirar Rajaguna, Tamaguna e Sattva-guna. E é por isso que, pela ajuda dos seus órgãos dos sentidos, você quer colecionar, ouvir algo, sentir algo, respirar algo, mas você se esquece que pela ajuda destas coisas fictícias, dessas coisas materiais, você nunca vai alcançar o Senhor Supremo. A sua inspiração material é falsa. Ela vem dos 3 modos da natureza. Portanto, ele é um produto da ilusão material. Se você se esquece disso, como você vai alcançar o Senhor Supremo? É por isso que a mãe de Kapila-ji, Devahuti, vai chorar e dizer, diante de Kapila-ji, desta manifestação de Krishna, ela não vai mais chamá-lo de filho a essa altura. Eu estou cheia, ela diz. Eu não quero mais desfrutar dessas coisas materiais. Porque não há satisfação na matéria. E ela vai dizer para Kapila-ji, eu pensei que se eu puder fornecer os objetos de desfrute requeridos pelos meus órgãos dos sentidos, um dia eles diriam, ok, eu já tive o suficiente. Mas eles nunca chegam a esse ponto de saturação e de satisfação. Você quer ouvir o quê? Músicas contaminadas? O que você quer? Ela pergunta para o ouvido. E agora, no presente, nós estamos numa situação muito penosa, diz ela. O grau de consciência dela foi caindo, caindo, caindo. Quem pode me salvar? Quem pode me salvar? Quem pode me dizer o que vai acontecer na minha vida? Então, todos estão se comportando de maneira Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj que afirmou isso. Esta é a condição dos seres humanos. E Devahuti vai dizer, eu não sei como sair desta ilusão. Eu não tenho mais poder nenhum. Eu errei, dando aos meus sentidos todos os objetos que eles me pediram. A mesma coisa Krishna vai explicar para Uddhava. Uddhava, se alguém puder realizar a forma do seu
a verdadeira forma do desfrute, somente as almas realizadas podem enxergar. O grau de consciência delas é tão alto, você pode tentar suborná-las com dinheiro, com honras, mas eles nunca vão receber. Eles sabem que isso é uma armadilha de Maya. Eles sabem muito bem. Eles vão me dar guirlandas, eu vou falar muito sobre Krishna, então aquele que alcança o verdadeiro conhecimento, ele não cai nessa armadilha de querer ser glorificado. Aqueles que são Jnani, aqueles que estão pensando no conhecimento espiritual que está divorciado do conceito de Deus, estão sempre pensando no Brahman. Mas eles pensam de tal maneira que às vezes eles pensam que vão se unificar com o Brahman, mas nós não poderíamos dizer isso. Não existe garantia e documento nos Upanishads, no Veda, no Bhagavatam. Nenhum Mayavadi pode provar que esse processo é real. Eles podem tentar, mas existem palavras que podem criar esta confusão nos Vedas, nos Upanishads. É por isso que eles tentam pegar estes mantras e vão dizer, veja, está escrito isso, mas é fruto de uma interpretação imperfeita. Dessa maneira, eles selecionam essas palavras. Maharaj Shambhava está dizendo que elas são palavras locais. Ele sabe que elas estão escritas ali. Mas antes e depois daquele mantra que é isolado, o que estava escrito? Então Maharaj está dizendo que eles vão descontextualizar os versos. Eles não vão explicar as linhas e os versos de antes e os versos de depois. Eles vão simplesmente selecionar versos, eliminando outros, para poder reinterpretar os Vedas desta forma. Muitas pessoas querem provar que o Gita fale de maneira indireta, fale do Brahman, mas isso também é uma manipulação da consciência daqueles que têm inveja de Deus. Eles não entendem o que você quer dizer com estas palavras. Então, Maharaj está dizendo que essa expressão Brahma Bhuta quer dizer a personificação do Espírito. Por quê? E eles vão interpretar esta expressão como unificação com o Brahman. Bhuto significa aparição. Não está escrito que nós nos tornamos o Brahman, mas que o Brahman tem uma manifestação. Então, está dizendo que a alma tem essas mesmas qualidades do Espírito, mas não que ela vai se tornar o Brahman. Então, é por isso que algumas questões se manifestaram. Eu estava falando Harikatha, eu estava dando Harikatha de Srila Shamdas Babaji Maharaj pelo desejo do Senhor Supremo, porque ele está dizendo, eu não tenho verdadeiras capacidades, eu falo porque Krishna deseja, e eu peço perdão para vocês porque minha garganta está rouca e eu não posso falar apropriadamente. Mas naquela época, de noite, entre as 8 e 10 da noite, então todas as pessoas vieram ouvir esse específico Harikatha, e alguém perguntou, Maharaj, o último verso do Bhagavatam, nós explicamos este verso de acordo com a filosofia que nos trouxe Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele é absoluto, eu aceito o Siddhanta dele de olhos fechados, mas eu não posso aceitar o Siddhanta, a filosofia dos demais de olhos fechados. Então eu estou falando e não posso arriscar. Então aqueles que estão totalmente em linha com Bhaktisiddhanta.
Nos outros, eu encontrei alguns erros no Siddhanta, no comportamento, nos textos que eles escreveram. Eu não vou criticá-los, mas eu posso provar que esses erros estão lá. Se você está numa plataforma neutra, caso contrário, você não vai entender. Se você não estiver numa plataforma neutra, pois as pessoas podem interpretar a estrutura rigorosa desta filosofia como uma forma de inimizade, mas não é assim. Muito bem. Bhakti é a conclusão final. Eu li o comentário do Srila Visvanatha Chakravarti Thakura sobre o Srimad Bhagavatam e o que Prabhupada Bhaktisiddhanta disse. Para receber o prema, o amor puro por Deus, aos pés de lótus do Senhor Supremo. Prabhupada disse para alcançar o prema absoluto aos pés de lótus de Krishna. Esse é a conclusão da vida espiritual. Isso é a verdadeira Kaivala. Maharaj está citando este verso que explica que se há erros muito graves, nós podemos decair desta posição que pode ser considerada auspiciosa. Portanto, temos que tomar cuidado. Porque quando as pessoas ignoram o amor e o serviço amoroso ao Senhor Supremo, todos podem cair. E as pessoas recebem karma negativo, elas são punidas ao desconsiderar a necessidade do amor natural que a alma tem por Deus. Então, por que eles caem de certas posições? Porque as almas que ignoram o serviço do Senhor Supremo, de nada lhes serve alcançar siddhis ou posições elevadas em relação ao conhecimento. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia desenvolver amor absoluto, desenvolver uma unicidade com o Senhor Krishna é o nosso objetivo. Os verdadeiros Vaishnavas esquecem o próprio corpo, esquecem seu status social, sua posição, seu dinheiro. Se você pensa que eles vêm porque Krishna é um homem, você comete uma grande ofensa. Raya Ramananda também conversa sobre isso, e nós falamos sobre este diálogo. Srila Maharaj falou sobre este diálogo na Kartika de 2020. Então Maharaj está falando de uma canção sagrada. Então no diálogo entre Mahaprabhu e Raya Ramananda chama-se Raya Ramananda Samvad. Raya Ramananda vai escrever: Radharani e Krishna ambos vão dizer. Este é um sentimento relativo a Radharani. Diante de Chaitanya Mahaprabhu, Raya Ramananda vai pronunciar esta verdade. E quem é Chaitanya Mahaprabhu? Ele é uma forma unificada de Krishna e de Radharani, pois Mahaprabhu ali possui as emoções de Srimati Radhika. Então já está provado este ponto, pois Mahaprabhu jamais trapassaria Raya Ramananda. Então finalmente Mahaprabhu confessou: eu sou Rasaraj, eu sou a personificação do Mahabhava, eu sou Radha e Govinda. Ele diz: mas não diga isso para ninguém, as pessoas não acreditarão. Lá está escrito: Radharani falou com Lalita e Vishaka e chorou. Numa situação penosa, numa situação delicada, que significa, que representa essa separação. Ela diz: Saki, eu nunca tentei pessoalmente. Ele é um rapaz muito lindo, então, mas Radharani diz: eu nunca falei dessa maneira, nunca tentei ver as coisas nessa perspectiva. Eu não sei como se desenvolve esta relação. Eu nunca quis que um mensageiro
pudesse informar a condição do meu coração para Krishna, ela diz. Eu nunca mandei um mensageiro para Krishna. E Krishna nunca me mandou um mensageiro. Krishna nunca olhou para mim e disse, que bela moça. É a nossa natureza transcendental e como isso acontece eu não sei explicar. As nossas duas mentes automaticamente, Radharani explica. A mente de Krishna, e a minha mente, ela diz, são como Maharaj está falando de um específico veneno, que se você, mercúrio, se você coloca um pouquinho de mercúrio no alimento de alguém, aquela pessoa pode morrer. Se você esfrega por muito tempo o mercúrio, ele se torna um remédio, pois esse é um procedimento ayurvédico. É quase impossível fazer isso. Se você continuar, finalmente, você chega a uma substância diferente. E os grandes médicos ayurvédicos conseguem transformar o mercúrio em uma substância benéfica para o corpo. E eles colocam essa substância, enterram essa substância por 7 ou 8 anos, eu não me lembro exatamente agora. O ghee também. Se você comprar o ghee, um ghee puro, existe ghee de 200 anos atrás, é um ghee extremamente caro. Porque o ghee, quanto mais ele envelhece, mais ele acumula prosperidades especiais e curativas. Ele pode lhe curar de incontáveis doenças. Isso existe em lojas de remédios ayurvédicos muito antigas. Então existem remédios ayurvédicos que podem salvar a vida de alguém. Maharaj está falando dessas específicas soluções medicinais. Então Radharani está dizendo, a minha mente, a mente de Krishna, quem é que as misturou e transformou-as numa mesma substância? Radharani dá esse exemplo. A minha mente, a mente de Krishna, eu não sei como foram preparadas ou misturadas, mas essa é a natureza, a nossa mente é uma mente só. Parece que nós tenhamos 2 corpos. E isso é a mesma coisa que Swarupa Gosai disse. Este verso, ou aquele outro verso que nós já havíamos pronunciado. Swarupa Gosai sempre cita estes versos. Ele é a própria Lalita Sakhi, ele é uma expansão de Srimati Radharani nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Então Radharani e Govinda não sentem atração humana. Você acha que sim, porque um está na forma masculina e outro está na forma feminina. Mas Radharani diz, não somos como um homem e uma mulher, como o galã e a mocinha. A nossa realidade é transcendental. Mas no mundo material, você diria, existe esse fenômeno parecido com esse fenômeno, mas não é igual. O mundo transcendental não é igual ao mundo material. Radharani diz que o que ela e Krishna experimentam é algo exclusivo. Aqui no mundo material existe algo similar. Se você pensa em algo noite e dia, se você pensa num objeto que não está com você, você viu esse objeto uma única vez, e você quer aquele objeto. Como existem reações capilares numa lâmpada Pradip,
e existe um fio de algodão e o óleo está queimando, ele vai alimentando esse pavio de algodão e a chama continua consumindo o óleo. Então, imagine que você não esteja diante do objeto, mas é que esse objeto esteja dentro da sua mente o tempo todo. É por isso que o objeto dentro da sua mente é mais perigoso do que um objeto fora da sua mente. Algo atraente, uma mulher atraente, qualquer coisa que pudesse perturbar, por exemplo, o celibato de um espiritualista. Às vezes, se aquela personalidade está sempre na mente, ela é mais perigosa para o espiritualista do que se ela estivesse fora, diante dele. Então, como o sol nasce de manhã e você descobre incontáveis partículas de poeira que você não via antes de que o sol iluminasse aquela faixa do ar no seu quarto. Da mesma maneira, se você olha dentro da sua mente, a matéria pode não estar lá, mas ela está ali presente na sua mente em suspensão. Na água também nós encontramos substâncias em suspensão. Existem incontáveis partículas em suspensão num copo d'água. Da mesma maneira, no espaço sideral existem estrelas e planetas em suspensão. Quem está segurando esses planetas? Quem está sustentando estas partículas? Dentro da sua mente, se você observasse com a mesma atenção, você ia ver que a matéria está lá suspensa em forma sutil. Os desejos estão voando como as partículas de poeira. E agora existe uma questão original. Como a matéria e a consciência se encontram? Maharaj está dizendo que a mistura entre a mente de Krishna e a mente de Radharani é algo transcendental, por tempo indeterminado. Quando começa essa conexão entre essas duas mentes, ninguém poderia dizer. E da mesma maneira que ninguém pode dizer como é possível que a alma entre em contato com a matéria. Desde quando há essa relação? Se você entender a forma eterna da alma, você saberia que ela é destinada a servir Krishna, mas ela se opõe a esse serviço. Nós não dizemos Jivira Swarupa Swarupai Krishna Nityadas. Nenhum guru disse que a forma eterna da alma seja ser um devoto de Krishna. Está sempre dito que a forma eterna da alma é ser um servo de Krishna, porque a devoção só se manifesta através do contato com um outro devoto de Krishna. Você tem que chegar até uma alma realizada. Pessoalmente eu sei. Meu Guru Maharaj, Srila Shyamdas Babaji Maharaj, já tinha mais de 100 anos e deitava na cama cantando os santos nomes. Quem sabia como era possível? Mas parecia que toda a organização ao redor dele fluía de maneira muito doce. Externamente parecia que ele estivesse dormindo ou que ele estivesse deitado. E às vezes ele sentava apoiado num travesseiro. Tem uma fotografia única de mim segurando meu Guru Maharaj, Srila Shyamdas Baba, apoiando as costas de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Ele era tão humilde que até os ossos das suas costas
se tornaram humildes e se dobraram para frente, se This inclinaram. way, the backbone also become humble. Ele estava sempre ocupado em escrever, em traduzir, em dar Harikata. So we have seen externally Guru Maharaj not doing anything. Então, externamente, Guru Maharaj não fazia nada, mas a influência do seu bhajana, I am practically speaking. eu estou dizendo isso de maneira Going inside room, empírica, porque eu experimentei isso. Quando ele nos chamava para dentro do quarto, quando eu estava lá, quando eu entrava, eu sentia in front of some Bhagavan. como se eu entrasse diante de uma pessoa divina, do próprio Deus. Às vezes, em Calcutá, ele me chamava e às vezes eu jogava a minha bolsa no chão e entrava no quarto dele e eu dançava. E ele também dançava. That kind of love Nós tínhamos um amor muito grande. Eu nunca senti o que eu senti por ele, por pai, mãe, tio, nunca. with their love. Eu não tinha atração pelo amor das pessoas mundanas, I received from mas o amor que eu recebi de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, de Srila Shambhava, Baba, eu não poderei nunca retribuir ou repagar. but still everybody is satisfied. He is there not doing it. Ele estava lá e não fazia nada, só cantava os santos nomes e todo o templo funcionava ao redor dele. To Sindhu No Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami Pada escreve: is the nature of a pure devotee. essa é a natureza do devoto puro. If you going somewhere, Se você those who are not against Guru Vaishnava, they all vai para algum lugar, the demon is always there, also is there. mas existem sempre personalidades demoníacas ao redor do Guru, By his existence, como Kamsa ao redor de Krishna. he can Por conta a sua presença era capaz de influenciar toda a sociedade. not that he is giving something to you, so you are satisfied. Ele nos deixava satisfeitos não porque ele nos dava coisas materiais, mas porque a sua presença transcendental satisfazia nossas almas. Bhagavan Sri Krishna speaking, Uddhav, actually, those who are Gyani, they Então Bhagavan Shri Krishna about my, dizia: aqueles que são Gyanis at least they are doing Brahma pensam no meu Brahman Swarupa, na minha forma espiritual. Mas quando eles se concentram nisso, que é ok para o nível deles, vamos supor que eles se concentrem e alcancem esse nível, conseguem compreender a forma do Brahman, como a matéria poderia sobreviver? And Brahma, there is no matter. No Brahman não existe matéria. Of course they can get. Até esse nível eles podem alcançar. Because in Brahma, there, I can give you so many examples. Eu posso dar muitos exemplos de Srila Shamdas Babaji Maharaj. Varanasi, Em Varanasi, there is one Bhakta of Shankar Bhagavan. em Varanasi existe Goswami from Maharashtra. discípulo He used to do do Senhor Supremo. yoga, whatever. Não, um discípulo de Shankara Bhagavan, do Senhor Shankara, do Senhor Shiva. Baba catch Baba. Então, um dia a polícia pegou esse sábio e colocaram ele na cadeia. Suspect that he is Os policiais suspeitaram que ele fizesse alguma coisa, que ele fosse um espião. like that. Ele não era um espião, ele estava ali absorto como um louco, pensando em coisas espirituais. Mas eles o julgaram mal e levaram ele até a cadeia. Baba is inside jail. E Our guard is already there. este Baba ficou preso na cadeia. They discover E de manhã eles descobriram Baba is outside doing paisha. Yeah. que mesmo Do you want com com a porta trancada, ele estava do lado de fora prestando reverências. Ele não foi embora, ele ficou lá, do lado de fora da cadeia, mas ele estava fora da prisão, com a porta trancada, andando de um lado para o outro. Ele não fugiu, ele ficou ali. Mas a polícia não entendeu. Como é possível? Neste grau de consciência, alguém pode se tornar muito sutil, muito pequeno e atravessar. Ou você pode aumentar a sua realização em tal dimensão que você pode chegar em outras realidades. Você pode entrar dentro do coração de alguém. Shankaracharya faz isso. Eu não vou falar disso agora. Não é agora o momento de falarmos sobre isso. Então vejam, se eles estão pensando no Brahman, eles podem receber pelo menos algum progresso.
speaking, those who are Jnani, they like to get unification. Então, At least aqueles que são Gyani podem tentar se unificar comigo. matter not going to put them in trouble. Maharaj está dizendo que a matéria não se torna um problema para eles. O problema deles é a incompreensão da relação da alma com Krishna. But Mas another, my devotee, o meu devoto diz Krishna. I am speaking about Jnani. Agora ele estava falando dos Gyanis, daqueles que não têm devoção, mas que tentam avançar espiritualmente. Mas aqueles que estão pensando nas minhas belezas, nos meus santos nomes, nos meus passatempos, no meu Dhamma sagrado, eles sentem um imenso desfrute ao me servir, ao pronunciar o Harikata, Enjoying dancing with devotees, Bhagavan ao dançar com os devotos. O Senhor Supremo explica isso. forget matter. Estes também esquecem a matéria quando alcançam a perfeição da devoção. Whole life, infinity life. Uddhava, se você lutar com a matéria, em infinitas vidas você nunca vai conseguir ganhar. Infinity life. You can never come out successful. Você nunca vai sair daí. The more you can try, fight, and matter Mas grabs you. quanto mais você tentar lutar, mais a matéria vai lhe estrangular. Tente, Try yourself and see. tente e você verá. So, neither we have any, hate for any matter. Nós não temos ódio da matéria e nem mesmo atração pela matéria. Position of a pure devotee. Essa é a posição de um devoto puro. Non-nirvinno, not shakto, non-nirvinno, not detested, or not feeling attraction. Non-nirvinno, not shakto, bhakti yoga asya, siddhito. Nós não temos repulsão nem atração pela matéria, mas a matéria pode ser usada para alcançarmos a devoção. Por que eu deveria odiar uma mulher? Ou por que eu deveria odiar um homem? Por que eu não poderia pensar que as mulheres e os homens estão estão recebendo a misericórdia de Krishna? A decisão do celibato não justifica a aversão por outras pessoas. Porque eu não posso olhar para elas e imaginar que elas são gopis, ou que elas são as esposas divinas do Senhor Krishna. Prabhupada dizia que nós podemos pensar assim, e assim a matéria não nos toca. Mas se você pensa, que mulher bonita, então você já não está mais no nível do celibato. Isso pode ser perigoso para um espiritualista nesse nível. Prabhupada nos explicava, por que você pensa que a matéria vai lhe criar problemas? Por que você pensa assim? Por que você não enxerga que os objetos todos ao nosso redor são objetos para o serviço divino, para o serviço a Deus, para o Krishna Bhajana, sua esposa, seus filhos, seu dinheiro? Por que você não usa tudo isso para o serviço de Krishna? Utilize isso e você vai se livrar de Maya. Prabhupada disse, no momento, na época de Prabhupada, Vaikanas Maharaj costumava mastigar as folhas de Betel. E ele agia dessa maneira. Ele veio aqui, antes de encontrar Prabhupada, ele tinha já ouvido falar seu nome. Maharaj já deu aulas em detalhes sobre isso e vai voltar a falar sobre isso. E ele tentou atravessar o rio. E por acaso, Srila Vaikanas Goswami Maharaj entrou no mesmo barco que Prabhupada Bhaktisiddhanta. E Vaikanas Goswami Maharaj cuspiu, porque se você mastiga essa folha de Betel, então Prabhupada diante dele disse um breve Harikata. Ele disse, você está cuspindo nesse rio? Você sabe que esse rio é um rio do Espírito. Todo o nosso Guru Varga, Srila Bhaktivinoda Thakur, todos nós respeitamos muito o Ganges. Como você tem coragem de cuspir nele? Se você está aqui fazendo peregrinação para alcançar benefício espiritual, você não deveria fazer isso. Então, Vaikanas Maharaj respondeu, eu cometi um erro, então ele pegou uma caixa cheia de folhas de Betel e pegou aquela caixa e jogou dentro do rio.
de hoje em diante nunca mais vou You see the determination. tocar estas folhas, que são folhas que dão Sometimes, someday, uma sensação nos some lábios, materially honorable person. fazem parte da cultura indiana. Very costly tobacco. Then in those days there was some pipe, Então, naquela época, fire existiam was there, then you can take the pipe here. como uma espécie de cachimbos, Those kings, big kings, os narguilés, are English people also. e os ingleses também usam, They used to take. So muitos many usam costly. este narguilé He is com now tabaco. almost going to submit. He is now almost going to E submit. Maharaj está falando de alguém que estava quase se rendendo aos pés de Lótus Prabhupada Bhaktisiddhanta. E Prabhupada disse, You cannot live você habit of não vai deixar esse hábito de consumir tabaco? I promise you. I Eu can prometo para one man você, who can arrange very, very costly tobacco for eu you. posso arranjar alguém que pode comprar o tabaco mais caro e mais precioso. Mas no presente você diz uma coisa, todo o tabaco que você tem, You can take and você leva e joga no Ganges e oferece para Krishna o tabaco mais caro que tiver. offer to Krishna. Oferece para Krishna aquilo que você deseja e que é caríssimo. Jogue no Ganges e diga, ó Krishna, Right to do você tem o direito de ficar com tudo, eu sou só uma alma condicionada. anything. Krishna pode fazer tudo, afinal. Então Maharaj está dizendo que nós devemos pegar o nosso, se a gente tiver algum vício, algum desejo por algum objeto caríssimo, nós devemos orar e jogá-lo no Ganges, dando ele de presente para Krishna, que o nosso desejo vai-se embora. Porque Krishna é a única autoridade, ele tem o direito de desfrutar de tudo, nós não. Baba speaking, I promise you, Quem é você? I can engage on my Prabhupada disse, eu posso lhe trazer o tabaco mais caro do mundo, mas a partir de hoje, você já faça isso. Eu vou trazer mais tabaco para você jogar no rio, mas jogue esse que você tem no Ganges, oferecendo tudo para Krishna. Krishna, todo o tabaco lhe pertence. E você vai ver como você vai receber uma bênção como uma mágica, e você vai se livrar de Maya. in this material world, Mas nós, neste mundo material, não conseguimos fazer isso. Você consegue? we cannot. Você não conseguiria. It is the rules that whatever thing you are, whatever object you are thinking about, Qualquer objeto que você esteja pensando, você sente atração. Se você oferece a Krishna, Krishna vai arranjar arrange your situation so that you can get free. uma situação para que você se purifique desses seus apegos. Through book, if you go through books, you cannot realize Os livros não vão trazer estes segredos, é o conhecimento que os Vaishnavas nos trazem. realize so. Eu preciso ouvir esses segredos através dos lábios das almas realizadas. This way, we can never get free of man. Então, dessa maneira, nós nunca podemos nos livrar da matéria. Prakriti, Pela influência de Prakriti, giving inspiration, elas estão dando inspiração negativa para os órgãos dos sentidos. Colecione todos os objetos do seu desfrute. the mother of Kapilji spoke same thing. A mãe de Kapilaji fez isso. Ela colecionou todos os objetos possíveis. Matter for infinite. Mas Krishna vai dizer, você não vai conseguir lutar com a matéria. Not the procedure. Esse não é o processo. Tired, Você vai se cansar you can become so de perseguir e de correr da matéria. Você precisa usá-la em função da devoção do Supremo. nice procedure. Você tem que seguir este processo que eu vou explicar. Reason for why E a razão pela qual came eu vim of swan. na forma de um cisne, essa é uma das razões, diz Krishna. Like milk and water, Porque milk out. o cisne consegue colher So without no need of fight. It's not o a question of fight. leite da água. Those who are gaining, Então não é uma briga, não deve ser uma briga. and my bhakta devotees, Os meus devotos, os devotos puros, in Katha Kirtan. eles estão absortos no Harikatha, no Kirtana, no Harinama. Why Mahaprabhu purposely wanted to say, É por isso que Mahaprabhu propositalmente disse, no power. as almas condicionadas não têm poder. Mahaprabhu purposely wanted to say, Mahaprabhu propositalmente disse, Maharani Chinta Krishna. Why? That is the reason. por que All time eating, Krishna diz isso? going, looking, Todos estão sempre dormindo, olhando, correndo. keep any Mahaprabhu disse, não dê
intervalos para a Maya. Not a matter of joke. Mas quem pode fazer isso? Mahaprabhu speaking. Mahaprabhu disse, a alma condicionada, Mercy of Gauranga. ela pode alcançar esse nível pela misericórdia de Gauranga. How it is? By the courtesy of Nityananda. Pela misericórdia de Nityananda e de Gauranga, nós podemos alcançar este nível. Por que não seria possível? Narottama Das Thakur falou sobre isso. Ele não é um tolo. Vishaya vasana mor kabe tuchha habe. Vishaya chariya kabe shuddha habe mon kabe ham herobo sivinda. Not all. You go through the kirtan. Meaning. Você leia a tradução deste Kirtana. When Nityananda can be restored. Quando Nityananda vai me abençoar e eu não sinta mais atração pela matéria? When my mind can go out of the influence of Quando a minha mente sairá da influência das três gunas de Tamas, Rajas e Sattva? automatically thought. But from Trigun, this matter all arranged by Trigun. A matéria está toda controlada pelas três gunas, não? Então, se você sai da influência das três gunas, você sai da influência da matéria. So to go out of the influence of Trigun means Sair da influência dessas três gunas significa que nós não seremos mais tocados pelo desejo material. Então, Narottama Das Thakur fala, my mind can quando a minha mente get free of any germ. é liberada de qualquer tipo de germe, de bactéria material. Or different Existem muitos vírus, muitas bactérias, como o corona, não é? Então existem também as bactérias feitas de desejo material. now you can engage in Haribhajan. E você vai finalmente se ocupar de Hari Bhajana. In bonded condition, E é por isso que Prabhupada disse, in that case you can do actual. se você está materialmente condicionado, o seu bhajana pode ser limitado. Você tem que superar este processo, esse ponto. Go on fighting. Krishna diz, Uddhava, existe um processo para alcançar isso, não é uma luta. Why you are in confusion? Por que você fica confuso? Matter, Em primeiro lugar, entenda chitta, que a matéria e a consciência, há muito tempo, infinity minus infinity is infinity. Infinity plus estão infinity is conectadas, porque infinito menos infinito igual a infinito. Infinito mais infinito igual a infinito. has become a chronic disease Então, for, há muito tempo, though it is isso no torna-se connection with Atma, uma still it has become a chronic disease. doença crônica da alma, sua relação com a matéria. Do not fight, Não lute contra ela. procedure Tente seguir o processo que eu estou lhe dando. can get milk from water, Como o cisne fight, que you can procedure, encontra, engage your consegue mind unto my lotus. separar o leite da água. All the time you can E você, assim, tente absorver tudo que é de espiritual em qualquer momento da matéria. Buddha speaking, Absorva-se nos meus pés de so you are lótus. speaking so many things. Now you are going to speak about pure devotional practice. Well, now Você falou de muitas coisas, agora fale da devoção mais pura. E Uddhava pede para saber sobre esse Bhagavad Dharma em detalhes. love, Então Krishna vai dizer que o objetivo desse Bhagavad Dharma é desenvolver amor pelos pés de lótus de Deus. Qual é a meta deste conhecimento espiritual? Desenvolver amor pelos pés de lótus de Deus. Bhagavatam, you are hearing on. So what for? Only to cut Maya, this much. After cutting Maya, what you suggest to do? I can discuss tomorrow. Então, qual é o objetivo? Cortar Maya? Não, o objetivo não é cortar Maya. Você não nasce e morre para cortar a sua relação com a ilusão. Você nasce e morre para desenvolver seu amor pelos pés de lótus de Deus. Isso é muito importante. Remember, repeated. Então temos que nos lembrar repetidamente. I know after hearing you cannot remember. Eu sei que depois de ouvir você não se lembra, mas se você tenta mastigar e digerir o Harikatha, ele vai ficar no seu coração. O que foi que Maharaj disse? A gente se pergunta, mas se você continua mastigando, um dia isso vai ficar dentro do seu coração. Vancha kalpataru